Então vamos iniciar aí, pessoal, a nossa aula, o tema 8 do nosso módulo de LET 2, que é a identificação veicular, né? São os sistemas que nós temos presentes nos veículos em circulação, nos veículos automotores, que vão nos permitir constatar se aquele veículo que está na nossa frente é aquele veículo que consta no documento, é aquele veículo que vai constar no sistema. Esse é o objetivo da identificação veicular. A previsão legal disso está lá, pessoal, no nosso Código de Trânsito Brasileiro, no artigo 114, que diz lá que o veículo será identificado obrigatoriamente por caracteres gravados no chassi ou no monobloco, reproduzidos em outras partes, conforme dispuser o Conselho Nacional de Trânsito. Essa gravação será realizada sempre pelo fabricante lá, ou montador, quando o veículo é produzido, de modo a identificar o veículo, seu fabricante, suas características, além do ano de fabricação, e ele não poderá ser nunca mais alterado. Então, a partir do momento que o veículo é fabricado, ele vai ganhar uma numeração, essa numeração vai ser gravada no chassi ou no monobloco desse veículo, e ele vai acompanhar, deve acompanhar esse veículo aí para o resto da existência desse veículo até o seu sucateamento. Quando é necessário, pessoal, regravar essa numeração de identificação do veículo, como eu já falei, ele vem de fábrica com aquilo, pode ser que haja necessidade dele ser regravado. Por quê? Em virtude de um acidente, vamos dizer que o veículo sofreu um acidente de trânsito e a região que foi impactada ali pelo acidente, que teve o dano, onde foi causado o dano no veículo, é justamente onde está gravado essa numeração do veículo, né? Então, obviamente, ele vai ter que ser regravado. Então, é permitido essas regravações, quando necessárias, elas dependem de autorização da Autoridade Executiva de Trânsito do Estado. Então, o Detran tem que autorizar a regravação, né, numérica aí desses caracteres, alfanumérico, na verdade, dos caracteres que identificam esse veículo, tá? Então, ele vai, obviamente, vai ter que apresentar toda uma documentação correspondente, justificar por que ele quer regravar lá a identificação do seu veículo, mas o CTB também prevê essa possibilidade de regravação aí, como eu falei, um dos motivos decorrentes aí de acidentes de trânsito. E aí, pessoal, 114, né? Senhor, Oi. a regravação é o mesmo número ou se gera um número novo? Não, o mesmo número. O chassi, quando ele é regravado com o mesmo número do original. O veículo, ele sai de fábrica com aquele número, ele é sucateado com aquele número. Tá? O que pode haver é, como aparece ali, até no slide anterior, ele mostra ali aquele REM, né? REM, que é remarcado, né? Então é quando o veículo é remarcado em virtude de ter sofrido um acidente ou ter acontecido alguma situação fora do comum ali naquele local do veículo, né? Comumente é um acidente de trânsito, né? Comumente é um acidente de trânsito, aí o veículo é remarcado decorrente de acidente de trânsito. Mas pode ser também que um veículo seja remarcado quando ele tem o seu chassi, a sua numeração adulterada, né? Então, um veículo é roubado, o criminoso adultera lá, raspa o chassi do veículo, né? Ou alguma outra situação que a gente vai até ver aqui algumas formas aí de regravação, de remarcação de chassi aí utilizada pelos criminosos, e aí quando há a possibilidade de recuperação desse veículo, quando devolve para o dono desse veículo, o local original da gravação está adulterado, né? Então é remarcado em um local próximo ali, previamente autorizado pela autoridade ali, a remarcação desse chassi, mas a numeração vai acompanhar o veículo sempre. Oi? Tem alguma perda de valor do carro com essa remarcação? Tem. Sou obrigado a te admitir que tem, cara. Assim, por quê? Porque geralmente o carro remarcado é o carro que sofreu um acidente grave, né? Grande, né? Porque daí, como geralmente a marcação do chassi é feita em local de difícil acesso, e é feita no chassi, no monobloco do veículo, então assim, quando tu pega um veículo remarcado, a primeira suspeita, e até a mais comum, é que o veículo sofreu um acidente de trânsito grave,
né, impactou tanto o veículo que atingiu até o local de gravação da sua numeração, do seu chassi. Né? A gente chama de chassi esses caracteres, pessoal, até às vezes eu vou chamar também, mas na verdade vocês vão ver que chassi é a estrutura do veículo. Isso aqui, na verdade, a gente chama de VIN, né, ou NIV, né, que é a numeração de identificação veicular, tá? Então isso é esses caracteres que a gente deve chamar de NIV, né, na verdade. A gente chama de chassi, a gente conhece comumente por chassi, mas essa numeração se trata do NIV. Mas há perda de valor do veículo, sim, porque o mercado geralmente... Oi? O meu eu tive que remarcar, mas foi porque acho que corroeu, não sei o que aconteceu. Na assoalho ali do banco ali do passageiro. Aí teve que remarcar e marcou na frente. Aí acontece, como o teu exemplo tu falou ali também, né, pode ter essa situação aí também de questão de dano aí devido a tanto a questão de ferrugem, de mau estado, alguma situação ali. Mas o que o pessoal entende, à primeira vista o cara vai olhar e vai dizer assim, ó, esse carro foi batido. O comum do mercado é vincular com carro batido. Tá? Então, tem essa situação aí também. Tá? Há com certeza a perda de valor do veículo aí quando ele é remarcado. Tá? Vamos então para frente, pessoal. Temos lá então. Nenhum proprietário poderá, sem prévia permissão da autoridade executiva de trânsito, fazer ou ordenar que se façam modificações da identificação do seu veículo. Então, esses sinais de identificação, pessoal, são inalteráveis, tá? Eles não podem ser de maneira nenhuma adulterado, mexido, né? Então, eles são feitos, tem algumas características de fabricação que impedem essa adulteração. Quando há necessidade de adulteração, todo ele vai ter que ser precedido aí de uma autorização do Detran para que ele seja feito. Tanto a remarcação quanto a remoção, por exemplo, de marcação nos vidros, né, do chassi, que obrigatoriamente tem que ser marcado no vidro, quanto as etiquetas, né, do veículo, tudo isso vai demandar de uma autorização do Detran para que seja alterado ou mexido. Tá? E o 115 vai falar das placas, né? Então o veículo vai ser identificado externamente por meio de placas dianteira e traseira, sendo essas lacradas em sua estrutura, obedecidas às especificações e modelos do CONTRAN. Tá? Nós tínhamos, pessoal, até 2019, o modelo de placa que era lacrada a estrutura do veículo, que é esse modelo aí da nossa direita, aí da imagem do slide, mas o novo modelo de placa utilizado pelo CONTRAN, pelo Conselho Nacional de Trânsito, que foi homologado, ele não exige mais a lacração ao veículo, tá? Então essa placa já no padrão Mercosul, que a gente comumente trata ela, no padrão novo, ela não precisa ser lacrada a estrutura do veículo, tá? Ela tem um novo sistema de verificação de autenticidade, que não mais o lacre aí que era anteriormente colocado aí junto à placa do veículo, tá? Então essa placa nesse modelo novo, pessoal, já não tem mais o lacre aí que a gente comumente via lá, né? Nós temos aí na placa ali da direita, na cor vermelha, aqui em Santa Catarina a gente usava o lacre de cor azul, tá? Mas agora com esse novo modelo de placa a gente não usa mais esse tipo de instrumento aí para a autenticidade da placa. Os caracteres da placa serão individualizados para cada veículo e acompanharão até sua baixa do registro, sendo vedado o seu reaproveitamento, tá, pessoal? Então, todo veículo, quando ele é registrado, ele recebe uma numeração alfanumérica, que é a placa dele, e essa placa vai acompanhar ele até o sucateamento dele, tá? Há uma exceção, pessoal, né, que é uma resolução do CONTRAN, permite que seja trocada a placa do veículo, tá? Na situação que este veículo comprovadamente tenha sido clonado a placa dele. Tá? Então, quando o condutor comprovadamente, né, através de infrações de trânsito, através de documentação, ele consegue comprovar que a placa do seu veículo foi clonada, né, foi copiada e está sendo utilizado em um outro veículo, ele consegue, junto ao órgão de trânsito, uma nova numeração de placa, tá? Essa é a única exceção que nós temos aí para alteração desses caracteres aí que o veículo
recebe no registro, tá? Então tem essa situação, essa exceção aí ao parágrafo 1º do artigo 115, tá? Mas é caso específico aí de dublê ou de clone, né? No parágrafo 2º, pessoal, vai falar de alguns tipos especiais de placa, né? Então nós temos lá uma placa de representação, pessoal, que é utilizada lá pelo presidente da República, o vice-presidente da República e os presidentes lá do Senado Federal, da Câmara de Deputados, presidentes e ministros do STF, os ministros de Estado, o advogado-geral da União e o procurador-geral da República. Eles têm, né, uma placa especial que pode ser colocada ao seu veículo, que identifica, né, a autoridade que está circulando naquele veículo. Tá? Então são essas placas aí, nesse padrão verde e amarelo, que identifica a autoridade ali, né? Vem escrito ali presidente da República, ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro da Fazenda. Então há a possibilidade desses veículos receberem essa placa de representação. Os veículos possuem a placa original, tá, pessoal? Eles têm uma placa lá de registro com caracteres alfanuméricos, conforme o padrão aí dos demais veículos, tá? Mas, né, estas autoridades têm essa prerrogativa de utilizar esta placa específica aí de identificação da autoridade. Mas o veículo, originalmente, ele consta lá numa placa dele lá, com os caracteres normais, como de qualquer outro veículo. Vamos lá. Também há a possibilidade de utilização dessa placa de representação, pessoal. Então, os presidentes dos tribunais federais, os governadores, prefeitos, secretários estaduais e municipais, presidentes de Assembleia Legislativa e de Câmara Municipal, presidente dos tribunais estaduais e do Distrito Federal, do respectivo chefe do Ministério Público, então Procurador-Geral do Estado, e ainda oficiais generais das Forças Armadas poderão utilizar essa placa especial, que é essa placa preta, né, com caracteres em dourado, tá? Então essa placa de representação preta com caracteres em dourado são específicas destas autoridades aí citadas aí no parágrafo 3º do artigo 115, tá? Então há também essa possibilidade aí, talvez vocês vão ver lá no município que vocês vão trabalhar, um veículo passando lá com essa placa preta, com esses caracteres dourados, pode ser lá o carro do prefeito, o que ele utiliza para trabalho, ou o carro do presidente da Câmara de Vereadores. Eles têm essa prerrogativa de utilizarem esses veículos com essa placa preta, com esses caracteres dourados, tá? E aí, pessoal, no parágrafo 4º do artigo 115, vai estar lá escrito que os aparelhos automotores destinados a puxar ou arrastar maquinaria de qualquer natureza ou executar trabalhos de construção, pavimentação, são sujeitos ao registro na repartição competente, no DETRAN, registro de veículos se faz no DETRAN, se transitarem em via pública, dispensados o licenciamento e emplacamento. O que quer dizer isso, pessoal? Traduzindo para o nosso português, os tratores destinados à construção, pavimentação, eles têm um registro no DETRAN, só que eles não precisam nem do licenciamento, nem do emplacamento, tá? Então os tratores aí que a gente vê no dia a dia aí fazendo obra nas vias, não precisam ter placa e nem licenciamento, tá? Eles têm o registro no órgão, mas dispensa-se aí o emplacamento desses veículos. Da mesma forma, pessoal, o 4A veio dizer o seguinte, que os aparelhos, que os tratores agrícolas, nós estávamos falando até agora dos tratores de obra, né, de construção, de pavimentação. Os tratores agrícolas, eles também têm um registro, porém este registro é feito no Ministério da Agricultura, tá? Então há lá o IDEAGRO, foi criado recentemente pelo Ministério da Agricultura, o IDEAGRO, que é um aplicativo, é uma plataforma de registro dos tratores utilizados pelos agricultores, tá? Então, os tratores utilizados pelos agricultores têm esse registro nesse IDEAGRO. Também não tem placa e também não tem licenciamento, tá, pessoal? Então, os tratores, né, de maneira geral, não precisam ter placa de identificação como os demais veículos, tá? Sendo que os
os de pavimentação de construção têm o registro no Detran, mas não tem licenciamento nem placa. Os agrícolas só têm o registro no Ministério da Agricultura. Tá? Acho que tem, tá aqui o videozinho, pessoal. Vamos ver se vocês conseguem assistir esse videozinho do Ideagro, que vai falar sobre esse registro desses tratores aí, tá? Comumente a gente vê no interior aí tratores circulando por via pública, eles vão ter que fazer esse registro aí no Ministério da Agricultura. Tá? Se ficar sem som, vocês me avisam aí pra gente providenciar e fazer alguma alteração. O Instituto CNA e o Ministério da Agricultura lançam o Cadastro Oficial de Máquinas Agrícolas, Sistema Ideagro. É muito simples. Se o trator for novo, o produtor entra no aplicativo Ideagro, informando seus dados pessoais e se dirige a uma concessionária de sua preferência. Ao comprar um trator, a própria concessionária realiza o cadastro da máquina e vincula ao comprador. Pronto, o registro foi feito. Se o trator for usado, o procedimento é igual. O produtor precisa apenas ter a nota fiscal do bem e levar até a concessionária para fazer o registro. Todo o procedimento é gratuito para máquinas novas e usadas. Com o bem registrado, o produtor pode imprimir o Renagro, equivalente ao documento dos carros de passeio. O Renagro também gera um QR Code que pode ser adesivado na máquina. O Cadastro Oficial de Máquinas Agrícolas oferece diversos benefícios. Permissão para transitar em via pública, não tem custo para o produtor, integração com o sistema de segurança pública, possibilidade da máquina ser dada como garantia para empréstimos e financiamentos, redução dos custos com seguro, maior segurança na compra de máquinas usadas. Sistema Ideagro, Cadastro Oficial de Máquinas Agrícolas. Uma iniciativa do Instituto CNA em parceria com o Ministério da Agricultura. Então, pessoal, só para já deixá-los cientes também, esse Ideagro aí que eu passou em vídeo para vocês aí, isso é muito novo, tá? Ele foi implementado agora no mês de final do mês de maio, então é muito recente. E eu ainda nem sei como colocar para vocês como é que vai ser feita essa integração com os sistemas de segurança pública, tá? Então, é uma coisa muito nova ainda, eu não sei como é que está sendo feito a fiscalização, né? Ali fala que vai ser impresso um documento, pode ser impresso um documento para ser apresentado para fiscalização, mas tem até um QR Code ali, mas ainda não há, né? Como é muito novo, eu falei para vocês, é coisa de um mês atrás aí, não há essa integração ainda com o sistema de segurança pública. Embora falhe ali que vai ser integrado e tal, ainda não há essa forma de fiscalização. Tá? Mas já é um avanço, né? Até então a gente não fiscalizava os tratores agrícolas, né? Não se exigia nenhum tipo de documento do trator agrícola, porque o Ministério da Agricultura não fazia esse registro. Então é uma coisa muito nova agora, recente, né? Então nós esperamos aí que em breve deva ter alguma integração, que a gente possa fazer a conferência aí de algum sistema de identificação do trator ali para conferir ali durante as abordagens, tá? Mas, a princípio, há esse cadastramento aí dos tratores agrícolas, porém, ainda não há essa integração aí com os sistemas de segurança pública, tá? Esperamos que em breve isso aconteça, tá? Mas já é uma vitória, já é um encaminhamento, porque até então nós não tínhamos nada, agora pelo menos já sabemos que ele tem um registro. Agora, quando que nós vamos poder usar esse registro para fiscalizar, aí vai ser um outro degrau, mas está se dando encaminhamento. Outra situação, pessoal, então os veículos bélicos, né, os veículos utilizados pelas Forças Armadas aí para as operações militares, também é dispensado o uso de placas, tá? Então, veículos bélicos, lá a resolução 570 diz o que são os veículos bélicos, são os veículos pertencentes às Forças Armadas aí, utilizados em operações militares, tá?
Os veículos de 2 ou 3 rodas são dispensados da placa dianteira, né, pessoal? Obviamente. Então, motos e triciclos, motocicletas, motonetas, ciclomotores, triciclos são dispensados da placa dianteira, eles possuem somente a placa traseira, né? Questão óbvia aí. E o parágrafo 7º traz aí uma situação, pessoal, até meio que um adendo aí ao código, foi incorporado depois ao Código de Trânsito, dizendo que os membros do Poder Judiciário, os juízes, e o do Ministério Público, os promotores, quando eles exercem alguma função vinculada à área criminal, à área penal, eles têm temporariamente, enquanto eles exercem essas atividades, uma permissão para utilizar uma placa de segurança, vamos dizer assim. Tá? Eles têm uma placa especial, falado que usa o termo placa especial, né? Mas seria uma placa de segurança, né? Uma placa com os caracteres sem registro, né? Por uma garantia de segurança aí para esses juízes e promotores que atuam aí nessas áreas criminais, tá? Obviamente eles têm lá uma regulamentação interna que eles têm que seguir para solicitar esse tipo de placa para utilização nos veículos, tá? Então, há essa possibilidade aí de algum dia vocês abordarem algum juiz, um promotor, e a placa do veículo não vai fechar com o documento que ele está apresentando, ele vai ter que apresentar um documento para vocês, uma autorização do Detran lá, falando que a placa do veículo, como é nas nossas viaturas de serviço reservado, né? A gente tem um ofício lá do Detran informando que o veículo placa original X vai utilizar a placa Y, considerando se tratar de uma viatura de serviço reservado. Nesse caso, considerando se tratar de veículo de uso de um magistrado ou de um promotor, conforme o parágrafo 7º do artigo 115, ele tem direito também a essa placa especial, vai estar lá informado nesse documento. Mas são casos muito, muito específicos, pessoal. Aí nós temos também que os veículos artesanais, né, para trabalho agrícola, esse Jericó, para efeitos do artigo do registro que trata o 4A, então para efeitos para esse registro no IDEAGRO aí que a gente acabou de ver, tá? Então esses veículos para trabalho agrícola aí que são artesanais aí, o mais conhecido é esse Jericó aí, eles são dispensados da exigência prevista no artigo 106, que é aquela inspeção veicular, né? Então esses veículos aí, pessoal, eles são registrados lá, podem ser registrados naquele IDEAGRO, né? E não há uma necessidade aí de uma caracterização de inspeção veicular para esse tipo de veículo aí que é produzido artesanalmente. Aqui está o artigo 106, então está aqui, ó, no caso de fabricação artesanal ou de modificação do veículo, quando ocorrer substituição de equipamento de segurança especificado pelo fabricante, será exigido para licenciamento o certificado de segurança expedido por instituição técnica credenciada por órgão ou entidade credenciada pelo Inmetro, tá? Então se dispensa esses veículos agrícolas dessa obrigação do certificado de segurança expedido por órgão credenciado pelo Inmetro, tá? Então eles não precisam apresentar. Inclusive, essa é a festa do Jericó lá em Iomerê, tá? Com certeza algum de vocês vai conhecer Iomerê, tá? Em breve, se já não conhecem, né? Então tem lá em Iomerê, tem lá um desfile lá de Jericó lá em Iomerê, tá, pessoal? Quem conhece Iomerê aí? É uma corrida, coronel. Uma corrida, Jerico. né? Todo ano eu já vi o desfile, eu participei do desfile já eu já participei do desfile. É um arrancadão, é bem legal. É bem legal? Eu confesso para ti que eu não vi. Eu sei que eles fazem lá umas competições lá. Eu participei do desfile lá. Uma vez eu tive a oportunidade de, num policiamento rodoviário lá, eu estava lá, eu participei lá, fui até de moto lá para a região lá para participar dessa festa lá, uma festa bem grande lá na cidade. Eu não vi a corrida lá, mas o pessoal se mata lá com esse negócio aí. O ruim é convencer a cambada de bebum que quer andar junto ali, sentado na caçamba do Jericó, né? Eles andando e nós correndo atrás para afugentar com eles. Foi um trabalho para fazer eles. É divertido, coronel. Oi? É muito divertido. Não, só imagina. Então tem essas coisas aí, pessoal, pelo interior. Então esses veículos aí, como eu falei para vocês, vão ser registrados lá também no IDEAGRO, lá veículos artesanais, né?
foram alterados ou construídos aí de forma artesanal para trabalho agrícola, tá? Então, vocês vão no interior, aí quem tiver a oportunidade de trabalhar no interior do estado vai presenciar alguns veículos desses aí também, como também tem o microtrator, aí tem tudo que é lá, daí lá em Rio do Sul, ali quem for para Ituporanga, na Festa da Cebola, também lá tem um desfile de trator lá naquela região, então nosso estado tem muitas festas aí nessa atividade aí de agricultura, por despontar aí como um grande estado agricultor, produtor, né, rural. Então tem muito aí no interior aí esses veículos. O difícil é controlar a turma aí, mas de resto é festa, né? Vamos continuar nossa aula então aqui, pessoal. No parágrafo 9 vai estar lá que as placas, aí é que é a nossa dispensa do lacre, né? Então eu falei para vocês que a placa no padrão antigo tinha que ter um lacre para comprovação da autenticidade dela. E então o parágrafo 9 lá do artigo 115 diz que as placas que possuírem tecnologia que permita a identificação do veículo ao qual estão atreladas são dispensadas da utilização do lacre previsto no caput, na forma a ser regulamentada pelo CONTRAN. E a forma regulamentada, pessoal, para esse novo modelo de placa é justamente esse QR Code que nós temos aí afixado junto às placas do veículo, e ele pode ser lido lá com fiscalização Denatran. Então, quando vocês abrem a fiscalização Denatran, vai ter lá o leitor de QR Code, lá o VIO, e ele pode ser lido lá pelo VIO, e lá quando a gente lê, vai aparecer lá no nosso celular, lá no nosso aplicativo, a identificação do veículo que aquela placa está atrelada, né? Bem como até do próprio fabricante dessa placa, quem que fabricou, quem que afixou ela no veículo, e aí nós vamos poder verificar se aquela placa corresponde ao veículo que está sendo abordado ali pela gente, tá? Então por isso é que se dispensa daí do lacre. Então tem lá, pessoal, a portaria do Denatran, lá que fala sobre esses lacres, né? Estabelecer as normas, especificações sobre as características físicas, durabilidade e qualidade dos lacres a serem aplicados sobre as placas de identificação. Então os lacres antigos tinham essas características, né? Eles deviam ter essa personificação da sigla DETRAN, seguida da UF, e um código numérico sequencial, pessoal. E esse código numérico, ele estava lá registrado no prontuário do veículo, tá? Então, os veículos que nós formos abordar, que ainda tem esse sistema de emplacamento antigo, no lacre deste veículo vai estar lá escrito DETRAN SC, né, no nosso caso, e embaixo vai ter um código numérico, e esse código numérico do lacre, ele é comparado à informação que consta lá no DETRANET. Lá no prontuário do veículo vai constar lá a numeração do lacre colocado, o lacre é só na placa traseira, né? Vai ser colocado lá foi posicionado no veículo lá para quando da lacração dessa placa, tá? Agora, como eu já falei, os modelos novos já não tem mais isso, a gente vai ter que fiscalizar pelo QR Code. Então aqui nós temos então a identificação, né, pessoal? São esses caracteres numéricos aqui que vão estar apostos lá no prontuário do veículo, que a gente fazia comparação, né? Se aquele lacre ali que estava na nossa frente ali abordado é o mesmo que bate lá com o veículo com o registro do veículo lá no seu prontuário. Tá? Esse lacre aí de cor laranja é um lacre oriundo do Rio Grande do Sul, tá, pessoal? Até antigamente a gente tinha esse padrão aí de cor de lacre pelo estado, né? Então nós tínhamos lá, laranja geralmente era do Rio Grande do Sul, o nosso aqui, o padrão era azul, tá? O Paraná tinha outro padrão também de lacre, ele utilizava, algum tempo ele utilizou o azul, depois ele utilizou o amarelo. Então, os estados tinham esse padrão, mas obviamente isso caiu em decadência, né, pessoal? Porque agora todos os veículos não são emplacados já no novo sistema e não usam mais esse sistema antigo de lacração. Opa, tá aí, ó. Então, dei spoiler já, pessoal. Então tá lá uma página do DETRANET, né, do sistema de registro de veículos aí do nosso DETRAN, e tem lá, ó, como vocês podem ver, lá tem um campo específico lá que é o número do lacre. Então, qualquer caso de desconfiança, que a gente venha desconfiar do veículo, fica lá registrado a numeração deste lacre aí para fins de fiscalização.